Sejam bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, o seu canal de reflexão bíblica, de temáticas teológicas. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, estamos produzindo muito conteúdo para a sua edificação. Então bora, vamos ao conteúdo. Vamos falar de um assunto até muito temido. Vamos falar sobre a morte. Na verdade, existe várias concepções da morte. Se nós olharmos por diversas religiões, há algumas que creem na sua filosofia, na reencarnação. Então, após o homem morrer, ele vai reencarnar em outro corpo. Há algumas que creem no processo de Dharma e Karma, aonde essa alma também passa por um processo de reencarnação até chegar à iluminação. Outras creem que o homem vai reencarnar, mas não num corpo, mas em algum animal e em algum inseto. Porém, a Bíblia Sagrada é clara em dizer que o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber aqui ensinamentos muito claros acerca da morte. A morte, ela tem um princípio. Deus criou o homem lá no Éden para viver perfeitamente em comunhão com o homem. Porém, Deus deu uma ordem para o homem lá no Éden. De toda a árvore comereis, exceto aquela que está no meio do jardim, porque o dia que tu comeres, certamente morrereis. E todo mundo sabe a história de Adão e Eva. Adão e Eva comem o fruto proibido. E aí, consequentemente a esta transgressão à palavra de Deus, o pecado, a morte passou a todos os homens. Então a morte tem a sua origem no pecado, na transgressão da lei. Então ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, por consequência do pecado da natureza adâmica, da natureza que nós herdamos de Adão, este pecado ele vai sendo herdado, e por ser herdado, por consequência a morte também é herdada. E a Bíblia é muito clara em dizer que a morte foi reinando desde Adão. A morte foi indo desde Adão. A morte foi matando toda a humanidade. A morte tem um problema, que ela acaba matando. Ninguém sabe o dia e a hora que a morte vai chegar, aonde a sepultura vai chegar. Mas uma coisa é certa: a morte vem, e a humanidade toda teme a morte. Porém, Deus, ele teve a solução da morte. Deus agora manda o seu Filho, o Deus Filho, para encarnar e ali morrer na cruz para nos justificar. Jesus morre na cruz do Calvário para a justificação. Ele morre para que nós também em Cristo recebemos a bênção da vida. Ele morre para nos dar vida. Mas o que me chama a atenção é que ele fica apenas 3 dias na morte. Após passar o 3º dia, ele ressuscita. Ele vai reaver o corpo da morte. Nós também temos a promessa da ressurreição. Bem verdade que a doutrina da ressurreição, ela beira as 2 ressurreições. Existe a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Existe a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a perdição ou para condenação eterna. Deus já trouxe em Cristo a solução da morte. E logo que a morte, ela dominou até Cristo, após Cristo ressuscitar, sendo a primícia daqueles que vão ressuscitar. E nós, como igreja,
nós temos uma promessa. Diante do toque da trombeta de Deus, aqueles que estão dormindo ou morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. A morte tão temida, a morte a qual tira a paz da humanidade, a morte a qual tira a esperança da humanidade, onde homens ajuntam muitas riquezas, acumulam muitas riquezas, mas não conseguem vencer a morte. A morte já foi vencida por Jesus Cristo. E por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós recebemos agora a bênção da justificação pela fé em Cristo. Estamos justificados em Cristo, já passamos da morte para a vida. Tão certo que a morte física, a sepultura, é um momento. E este momento de nós sairmos do corpo, irmos até o Senhor, esperando agora o grande dia da ressurreição do corpo. A ressurreição é a vitória plena sobre a morte, é reaver o corpo que estava morto para a vida. Então, nós temos que compreender a doutrina da ressurreição. Nós, como crentes, aceitamos Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz. Esse sacrifício que nos substituiu e nos garante a vitória plena sobre a morte. Então, nós temos a certeza que a morte já foi vencida. E por causa ela foi vencida, nós temos agora a certeza e a promessa da vitória em Cristo. Na verdade, aqueles que não estão em Cristo, eles têm um problema com a morte, porque depois da morte vem o juízo. Mas aqueles que estão em Cristo já receberam a justiça de Deus, Jesus Cristo. Por isso é importante nós compreendermos o sacrifício vigário, o sacrifício substituto de Cristo na cruz. Ali está a vitória sobre a morte. Então nós temos que ter esta compreensão de que a morte já foi vencida mediante a cruz do Calvário. Então, certo que ela foi vencida mediante a cruz do Calvário, agora nós podemos receber a vida e a vitória. E esperamos a tão grande ressurreição do corpo, que é uma promessa bíblica, que é uma promessa de vitória sobre a morte corpórea. Eu gostaria então de deixar esta reflexão bíblica e teológica. A morte já foi vencida mediante a morte de Jesus. E ele morreu para nos justificar. E a ressurreição nos garante também a ressurreição corpórea. Tão certo que nós temos essa promessa maravilhosa da ressurreição. Estamos produzindo coletâneas de estudo, visando a sua melhor compreensão acerca dos estudos bíblicos e das temáticas teológicas. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, seja abençoado por este conteúdo abençoador. Então, até mais.